vou colocar só um pedaço do duplo etérico para a gente fechar, né? Nós voltarmos para o nosso livro, tá ok? Tá? Então, vou partilhar aqui a página, deixa eu ir lá buscar. Deixa eu buscar aqui. Eu não vou ler todo ele, não, tá? Eu busquei aqui um resuminho, bem resuminho mesmo, tá? Se estão me ouvindo, eu gostaria que alguém pudesse só falar se tá me ouvindo. Ou então Eu estou. Está? Então, tudo bem. Bem, vamos lá, então. Ele diz o seguinte, dentro desse resumo, que fala: ao contatarem-se o espiritual e perispiritual e o físico, faz-se necessário um filtro que absorva e recicle as energias vitalizadoras que passam a percorrer entre eles. Então, esse filtro seria o duplo etérico, tá? O duplo etérico é a sede dos centros de captação e reciclagem de energia. O duplo etérico é responsável pela vitalização do corpo físico. No perispírito entra fluido cósmico que será transformado em fluido vital, para ser metabolizado pelo perispírito. No duplo etérico ocorre a densificação do fluido vital sutil com a finalidade de animalizar a matéria. A densificação ocorrerá pela combinação do fluido vital sutil vindo do perispírito com fluidos físicos que entram pelo duplo etérico. Desculpe esse acento ali que não tem nada a ver. O duplo etérico é uma usina de energia onde ocorre a captação, filtragem, reciclagem e transformações de todas as energias que transitam entre o perispírito e o corpo físico. O duplo etérico é o responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. Suas atividades principais são captar, filtrar, reciclar, transformar-se, canalizar para o corpo físico todas as energias que deverão alimentá-lo. O corpo etérico é o veículo e a reserva da nossa energia vital. Absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de transformar em fluidos sutis, enviando-os ao perispírito. Aí aqui nós temos tipo um desenho, né? Que é o corpo físico, aqui o duplo etérico e o perispírito. Então, o duplo etérico, como diz aqui, serve de ligação magnética entre o corpo físico e o corpo espiritual, que é o perispírito. Por isso que eu estou falando que a gente vai falar muito rápido, somente isso, porque isso requer muito assunto mesmo, né? Então, para o futuro, quem sabe, né, a gente possa estudar isso daí, né? De repente, esse próprio livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, né? A gente pode fazer esse estudo, né? Desse livro para conhecimento, né? Então, para nosso conhecimento, a gente pode fazer esse estudo, tá certo? Então, nós vamos entrar no nosso capítulo 3. Mas eu achei tão interessante, deixa eu só desligar aqui, que às vezes toca na hora que não é para tocar. Desligar não, só abaixar aqui o meu. Pronto. Eu achei tão interessante que alguém já ouviu falar num livro da Otília Gonçalves chamado Além da Morte? Quem ouviu, liga o microfone e fala. E se sabe qual é a história dela, quem era ela? Eu já li, que ela é trabalhadora lá da Mansão do Caminho. Isso, espírita.
Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, 2 livros de espírita que encontraram muita dificuldade. E ela não foi diferente. E ela trabalhou 20 e tantos anos na Mansão do Caminho, trabalhou junto com Divaldo Pereira Franco. Aí eu pensei, falei, meu Deus, na hora que eu fui então, o que, é que eu faço? Porque a gente está vendo o irmão Jacó, né? A dificuldade. E tem aqui a Otília, nesse livro, que ele está assim, né? Mas é além da morte. Também trata disso. Ela também mostra um tipo de. A morte morreu. Ela morreu, o irmão Jacó morreu também, desencarnes diferentes, né? Então, no item 3 ele começa assim: em pleno transe. Deixa O eu ver nome aqui. dela mesmo, o nome dessa moça? Você Oi? citou. O nome dessa. Otília Gonçalves, pelo espírito de Otília Gonçalves, Além da Morte, Tá. nome do livro, tá, Rosilda? Boa noite. Boa noite. E aí ele começa no item 3 assim: amparado a Marta, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala em descontrole. Nós vimos, né, a dificuldade dele toda durante esse desencarne dele, porque a morte aconteceu, mas todo o trabalho que a própria espiritualidade fazendo com ele e ele sentindo muita dificuldade mesmo. É a mesma coisa indo aqui no livro da Otília Gonçalves, ela começa um pedacinho assim: à medida que recuperava a tranquilidade, além da morte, quando as vibrações da carne se diluíam no grande mar do esquecimento, longe das impressões mais fortes do plano físico, desejei retornar aos seres queridos que ficaram na retaguarda para narrar-lhe a minha experiência. E ela manda uma carta antes, né, para a filha, e ela diz, numa parte aqui, ela diz para a filha assim: desejei levantar-me, andar, correr, suplicar auxílios. Estava paralisada, atada a cadeias poderosas. A língua já não se articulava. O cérebro parecia-me devorado por labaredas crepitantes. Os olhos fechados negavam-me a fitar a luz, embora eu visse tudo e acompanhasse os movimentos exteriores. É muito interessante esses 2 depoimentos, que a gente percebe isso, vem cada vez mais reafirmar, né, que a morte é igual para todos. Morreu o corpo, mas que a desencarnação, o sair, é diferente, né? E aqui ele ainda continua assim, voltando, né, ao nosso irmão Jacó. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava? Por quê? Para que ele se recomposse, né, e se sentisse melhor, uma filha dele vem, Marta, para ajudar nesse processo, né? Nesse processo no qual ele ainda sentia, era o que? Aqueles desligamentos. E tem uma parte aqui que a própria Otília, no livro, ela coloca que teve momentos em que ela saiu, o espírito saiu correndo e ela via fios que saindo dela, pendurados, porque não tinha ainda ocorrido totalmente o desencarne, e aquilo ali apavorava, né? E é isso que eu falo e fico pensando, a gente está estudando sobre essa questão
do desencarne, né? Somos espíritas, vamos estudando, aquela coisa toda, mas isso não vai a muitos de nós, a não ser aqueles muito evoluídos mesmo já, tipo um doutor Bezerra de Menezes, um Francisco Cândido Xavier, de encarar essa desencarnação de forma assim tranquila. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu sei que eu vou, quando eu morrer, vai ser tranquilo, vai ser isso. Quando o espírito está livre é outra história. Não é assim, né? Na prática, a gente está vendo. O que é bom isso são exemplos que faz com que a gente comece a refletir realmente como é que nós estamos, né? Como é que essa preparação nossa é necessário uma preparação realmente uma preparação para esse desencarne. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Né? Às vezes pode parecer assim, puxa, mas isso vai estar agorando. Não, porque a gente não sabe que horas que a gente vai. Então, quando a gente começa a estudar, começa a fazer as nossas preces, começamos a nos cuidar, exatamente porque todos nós vamos passar por situações não iguais à do Jacó, não iguais à da Otília, mas situações outras, né? Ele ainda continua aqui assim: tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, contudo não consegui. O que nos chama a atenção, né, e cada vez mais, é realmente todo esse processo de desencarne dele, toda a assistência que ele tem muita assistência, mas mesmo assim, ele, o espírito, a dificuldade dele, né? E como a gente pode colocar que pode ser a dificuldade de qualquer um de nós. E aí eu imagino assim, né? E quem não tem esse auxílio, como será que ocorre? Eu gostaria que um ou dois colocasse. O que você acha, Alberto? Nessa situação, quando a pessoa não tem, vamos dizer, um auxílio, porque nós somos auxiliados, pelo menos pelo nosso anjo guardião, né? E no caso do nosso irmão Jacó, é por uma equipe, quase uma equipe, né? Como é que você vê isso, Alberto? Bem, quem está auxiliado, como o Otília Gonçalves e o Jacó, já é complicado o entendimento nesses relatos. E mesmo assim sendo auxiliado por uma equipe. Imagina quem está sem auxílio, fica ao léu, né? Fica numa situação de tudo acontecer por experiências que só vai ficar muito o espírito inseguro. Agora, Alberto, sempre... Só um pouquinho, Alberto. Cirlei, fecha o seu microfone. Cirlei, Célia, porque está dando, acho que, microfonia. Pronto, fala. Pode falar. No estudo que nós fizemos anteriormente, nós comentamos sobre o caso do Jacó. E eu fiz uma reflexão e eu percebi que eu acho que o diferencial seja o sentimento. Porque o Jacó ele tinha um embate teórico muito grande, ele era uma pessoa muito capacitada e, de repente, presidente de casa espírita, tinha uma bagagem. Mas eu acho que o que faz o diferencial é o sentimento. Por exemplo, o Carlos Barcelli, no canal Mundo Maior, teve muito maior, que ele tem um espaço chamado Mediunidade Hoje, que eu mandei até para os amigos. Ele comenta que, no nosso desencarne, vamos para onde a gente quer, é para onde a gente merece. E esse merecimento é de acordo com a nossa densidade, o nosso estado. E essa densidade vai ser de acordo com o nosso estado mental e de acordo com o nosso sentimento, o desenvolvimento do nosso sentimento, o equilíbrio dos nossos pensamentos. Então, são fatores que determinam a condição pós-morte. É óbvio que esses fatores também, a condição mental, como você comentou, Bezerra de Menezes,
não seja bem evoluído, Francisco de Assis, um mental bem desenvolvido, o desencarne vai ser Tá bom para em todo melhores mundo, eu não estou condições. conseguindo, está muito picotado. Deixa eu ver se tem alguém com... O seu microfone está ligado, Célia. Desliga ele para ver se... Ô, Rosângela, Ah, talvez fosse bom o Alberto tirar o vídeo, porque às vezes melhora, né? Ser o vídeo, tira o vídeo um o pouquinho, Roberto. som. Isso. Fala. Aqui, voltando, que pode ser que a amiga não tenha pego esse pedaço, que o Carlos Barcelli, no espaço lá no TV Mundo Maior, ele, no espaço que ele tem, mediunidade hoje, ele está aqui, quando a gente desencarna, não vai para onde a gente quer, para onde a gente merece, de acordo com a nossa densidade. E esses fatores da condição do nosso espírito vai depender do estado mental, dos sentimentos, do equilíbrio do pensamento. Certo. Então, muitas das vezes, a gente tem a razão, né, o cérebro, a inteligência bem desenvolvida. Dominamos o evangelho de cabo a rabo, o livro dos Espíritos, a gente sabe de cor e saltear, mas e o sentimento? Porque uma coisa é a razão, outra coisa é o sentimento. Porque muitas das vezes nós temos os nossos conflitos, nós temos as nossas questões internas. E eu acho que o diferencial aí é esse. Aí você me perguntou, quem não é assistido, quem nunca se preocupou em se edificar, em procurar um caminho de estudo, um caminho de sintonia maior, uma busca de seguir os princípios do Cristo. Pessoas têm totalmente alienada. Ora, a dificuldade vai ser muito grande, porque ele não tem nem conhecimento e talvez uma dificuldade. Agora, tem pessoas que não são letradas, mas com sentimentos muito bons, pessoas humildes, que tem o amor na pele, desenvolve o sentimento na sua plenitude. Então, eu sempre, reflexão, eu pensei nisso, eu falei, olha, eu acho que o sentimento é o diferencial. Por quê? O exemplo do Jacó, né, e dessa amiga aí, dessa autora, Otília Gonçalves, 5 anos de doutrina, já conhecia muita coisa, já tinha um entendimento de muita coisa, e mesmo assim foram desencarnes com certas dificuldades. Não sei se essas dificuldades vão ser inerentes à condição mental. Só que para ter essa condição mental mais desenvolvida, mais equilibrada, vai depender do sentimento. É o meu ponto de vista. Eu não sei se vocês também olham por esse aspecto. Obrigada, Alberto. Vânia, você está por aí, não está? Eu queria falar. Estou. falar? Sirlei, vai lá, Sirlei. Depois você me Eu chama. queria falar que ontem mesmo eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, em que ele falava do amor de Deus. Então, que esse amor incondicional. Então, ele frisou muitas vezes, em contribuição a Alberto, né? Em contribuição com o que o Alberto está dizendo, que ninguém desencarna sozinho. Nunca isso vai acontecer, porque isso faz parte do amor de Deus, que ele está em todas as criaturas. Não há nada que aconteça com a gente que Deus não esteja. Né? Então, a pessoa que está desencarnando, ela pode até não ver a pessoa que está ali assistindo ela, né? Mas tem alguém assistindo. A gente sabe disso, né? Que às vezes os espíritos passam anos sem conseguir ver ninguém, se achando sozinho, e o tempo todo as pessoas, ele está sendo assistido a pessoas que estão indo visitá-lo, que estão cuidando dele. Então, o Haroldo disse isso, e até ele disse assim: a gente pode ficar tranquilo, porque nas horas que você mais se sente só, você nunca está só. Imagina no momento de desencarne, né? Que é um momento tão crucial da trajetória do espírito.
Isso é um conforto mesmo, né? Vânia, quer colocar alguma coisa? Eu ia falar o que a Cirlei falou, né? Porque não há quem não esteja amparado na hora do desencarne, né? Se a gente está amparado, vamos pensar assim: se você está amparado no momento em que você faz a escolha das suas provas lá no plano espiritual para você poder reencarnar e se acertar com a lei divina, né? Que o objetivo é nos reeducarmos e nos acertarmos com a lei divina, onde nós temos as nossas quisilas, né? Onde nós temos as nossas chagas, as nossas dificuldades. Se você é amparado lá no momento da escolha das provas, das situações que você irá vivenciar com vistas à melhoria espiritual. Se você é amparado durante toda a tua encarnação, do momento que você chega, né, ao planeta, do momento que você nasce, até o momento do desencarne, se você é amparado por um anjo guardião, por um amigo espiritual, que te ajudou, que está te amparando no momento, enquanto você está no plano material, por que aconteceria de você não estar amparado no momento em que você está deixando o corpo material para retornar ao plano espiritual, que é uma situação difícil, por mais conhecimento que se tenha, é uma situação difícil, né? Pelo menos aquele momento assim de transe, né, em que você está percebendo que o teu fluido está acabando, que a tua vida material está terminando, que você está regressando ao plano espiritual. Então, se você tem um amparo lá quando você escolhe as tuas metas, se você tem um amparo enquanto nós estamos encarnados, o tempo todo, dos amigos espirituais, que nos ajuda e a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe, não identifica. Por que não teria esse amparo no momento do desencarne? Como a Cirlei falou, o amparo existe sempre. Nós é que muitas vezes não percebemos esse amparo, né? Não percebemos essa ajuda que é recebida durante esse transe, essa passagem do plano material para o plano espiritual, e até lá no plano espiritual, veio de André Luiz. Né? Veio André Luiz lá em nosso lar, quando ele descreve que ele queria encontrar a mãe, ele só vai conseguir encontrar a mãe um certo tempo depois. Mas a mãe estava ao lado dele, ajudando ele no que ele precisava. Então, é uma questão de sentimento, sim, como o colega falou, né? O irmão Jacó, ele teve todas as possibilidades de conhecimento da doutrina espírita, da realidade de vida material e da realidade de vida espiritual. Ele teve acesso a tudo, não faltou informação para ele. Mas aí é o sentimento que a gente precisa entender também, que por mais conhecimento que se tenha, no momento X, no momento em que a coisa está acontecendo, não deve ser muito fácil. Então, por mais conhecimento que você tenha, aquele momento deve ser um momento de desequilíbrio, deve ser um momento não de falta de fé, né? Eu não vejo falta de fé, mas eu vejo assim, da dificuldade mesmo. É só tirar pela vida da gente. A gente tem um momento de dificuldade. Às vezes a gente custa a se equilibrar. A ajuda está lá, não falta ajuda em momento algum, nós estamos sempre amparados, mas às vezes a gente custa se equilibrar, né? Que fará no momento de transição que você está deixando o corpo físico, que para aquele momento é desconhecido, naquele momento é desconhecido para você, a prática é desconhecida, a prática, que a teoria a gente conhece, mas a prática de como funciona é desconhecido, então deve ser uma coisa muito difícil mesmo. Então é a questão do sentimento, de equilibrar o sentimento, de equilibrar o pensamento, de colocar a nossa fé assim, mais consolidada naquilo que a gente pensa, né? Agora, você equilibrar tudo isso na hora, olha, não deve ser muito fácil, não. Quando a gente passa pelas situações que a morte chega para você e diz assim, oi, tudo bem? Eu estou aqui do teu ladinho, estou te rondando por aqui, tá? Estou aqui, né? Tá que nem aquela música do Chico Buarque. Olá, como vai? Eu estou indo, e você como vai? E você como vem, né? Que chega do teu lado, a gente se desequilibra. Se pergunta e tem um desequilíbrio, imagina quando você vê o fato consumado, né? Então, é questão da gente ter a oportunidade de trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar essa questão do conhecimento e ter a oportunidade de trabalhar também esse conhecimento e o pensamento da gente, né? Que a gente vê que é fundamental em todos os momentos da nossa existência. Pronto. Pode pegar. Obrigado. Isso daí me fez lembrar, e vocês devem lembrar uma história do Chico, num avião, que o avião estava tendo muita turbulência, e tinha um padre orando, né?
e ele vê Emmanuel chegar e ele está lá, valha-me Deus, valha-me Deus. E aí Emmanuel pergunta, o que está acontecendo? Ele, mas meu senhor, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? Sim, vocês vão morrer. E o senhor acha que tem que ficar calmo? Morra com educação. Quer dizer, aí Chico fala, né? Como é que se morre com educação, né? Como é que se morre realmente estando tranquilo, como a Vânia, a Cirlei e o Alberto colocaram, né? E quando o Alberto coloca essa questão do sentimento mesmo, como é que é esse sentimento, né? Naquela hora extrema, de a gente não estar sozinho. Eu me lembro, uma vez eu assisti. Quando vocês lembram daquele evento que houve no Rio, do ônibus 174? Esqueci o nome dele, eu estava com o nome na cabeça agora. Eu me lembro que no enterro dele só tinha uma senhora que cuidou dele, eu esqueci. Ela ia na frente com uma rosinha vermelha o coveiro empurrando, né, o caixão dele. E aí a gente para e pensa assim, nossa, será que vai ser assim lá do outro lado? De repente, quem sabe, né, aquela pessoa ali, muito necessitada, uma equipe vai estar ajudando, né, ajudando aquele transpasse dele, que com certeza foi violento, ele era, vamos dizer, resultado de uma história violenta, né, que foi aquela chacina da Candelária, ele era jovenzinho, quer dizer, da época da chacina até quando ele morreu, né, o que foi feito? Nada. Quer dizer, ele continuou naquela vida e acabou morrendo daquela forma, né? Então, a gente observa, e é o que o irmão Jacó coloca, né? Se esses espíritos que a gente tem aqui, de alguma forma, teve e tem o amparo, né? E como a Vânia colocou, todos nós, e a Cirlei também, todos nós vamos ter alguém, sim, nos ajudando. Evidentemente, por exemplo, o Desencarne de Dimas é uma equipe, né? É um trabalho bem interessante mesmo, né? Para alguns, eu acredito que vai depender muito assim também daquilo do que o Alberto falou, que sentimento eu estou tendo, né? Ou eu tive durante a vida, ou até quando eu desencarno, porque às vezes a pessoa desencarna com tanto ódio no coração que é complicado para realmente quebrar os liames, fazer com que modifique, né? Mas ele continua assim. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou minha fronte e falou meiga. Os nossos benfeitores desatam os últimos elos, enquanto isto façamos nossa oração. E isso me chama muito a atenção, porque quando ela fala isso, e eu fico pensando, mais uma vez, na relação, acho que foi no estudo que eu participei, foi no sábado, se eu não me engano, no CEOI, alguma coisa assim, a nossa postura durante um velório, né? Como é importante que todo o trabalho da espiritualidade está sendo feito ali naquele momento, né? E agora também, e como ela diz aqui, e ela coloca assim, né? Aí vem o Salmo 23, que eu acho maravilhoso, né? Não me seria possível naqueles minutos enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Isso o irmão Jacó colocando para nós. Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, vi a filha elevar-se ao alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhe os sentidos. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte,
não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando minhas lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. É muito interessante que, mesmo assim, quer dizer, as lembranças vinham, como a nossa companheira Otília também, quando ela lembrava de tudo que ela tinha feito, que ela podia fazer, ela sentia de novo o problema que fez com que ela desencarnasse, que foi uma angina pectoris. E a dor voltava com a mesma intensidade cada vez que ela ia lá nas lembranças dela. E é o que acontece com o irmão Jacó. Aí ele diz: vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. E aí fica uma pergunta, né? Olha só que interessante. Ele diz que sentia que aquelas dores, sofrimentos, vinham da extração, estava extraindo os resíduos fluídicos. Imaginemos quando uma pessoa está repleta de ódio no coração e tem um desencarne desta forma. Como é que a gente pode pensar nisso, Regina? Regina Barros? Está me ouvindo? Tô. E aí? Como já foi colocado anteriormente, a questão do nosso pensamento. Questão do nosso pensamento, né? E a gente observa que ele tinha o conhecimento, estava mais ou menos compreendendo, e eu fico assim, pensando numa pessoa que traz o ódio, traz o rancor, traz a água, traz o despreparo. Deve ser uma dor muito, muito cruciante, deve ser uma dor muito, muito grande, entendeu? Mas nem por isso, né, a espiritualidade deixa de estar, entendeu? E a gente sente isso porque, como eu trabalho na mesa de obsessão, nós percebemos quando o irmão chega, né, e está nesse sofrimento, que ele carrega aquele ódio, que ele carrega aquela amargura, ele se sente envolvido por uma nuvem negra, ele não tem paz, é o tempo todo sentindo, no caso de um desencarne violento, dentro daquela situação, acidente de carro, seja outra coisa, ele sentindo a dor física. E quando isso ocorre, né, o plano espiritual, o que faz com esse irmão? Vai dar o passe para ele poder adormecendo aos poucos, para poder ele começar a ser tratado. Agora, é um desespero muito grande. É uma dor, assim, que a gente sente muito no físico, né? É uma dor, assim, cruciante, é uma dor, assim, que não tem como explicar. Mas tudo, como já foi colocado anteriormente, fruto do nosso sentimento, do nosso pensamento, de como nós estamos trabalhando esses nossos sentimentos, entendeu? Então, um alerta, né? Serve de um alerta, né, para nós começarmos a trabalhar essas energias, né, de raiva, de rancor, de ódio, de vingança, porque é muito complicado. É como já foi colocado, nós vamos para os lugares aonde
nosso corpo fluídico. E como é que pode uma pessoa que desencarna com ódio, com raiva, com rancor, como está esse corpo dela? Ainda muito denso. Então, vai para aquelas regiões, infelizmente, mais densas, né? Mas nem por isso, né, a espiritualidade deixa de auxiliar com passe, né? Hoje eu Com as estava orações. Oi. Hoje eu Oi. Falou. que a Regina está Oi. falando aí, né? É a Vera que está falando. Fala, A Vera. Regina está falando do sentimento, né, de ódio e tal. Mas hoje eu estava ouvindo o jornal um pouco antes do que houve no Morro, uma comunidade aí, que um senhor da Kombi levou um tiro na cabeça, desencarnou, e foi tão rápido o sepultamento dele, sabe? Aí eu fiquei pensando, a pessoa, ele estava correndo, tentando entrar em casa quando levou o tiro na cabeça. O sentimento de medo, né? Também. O desespero naquele Também. momento. Não é? Não é só o ódio, né? Não. Essas questões aí de medo diante de uma confusão, e de repente você se vê fora do corpo e não deu nem tempo, né, de nada. Ele foi sepultado às 2 horas da tarde, isso aconteceu de manhã. É tudo tão rápido, né? Então, como é que fica esse espírito? Vocês Eu lembram? ia até ver o nome Porque- dele, se alguém souber o nome, para a gente fazer uma oração, né? Em algumas, né? Ele não vai ter noção não que desencarnou. Ele vai sentir a dor do ferimento e não vai saber o que está acontecendo. Ele fica perdido, ele está sentindo a dor, sentindo o sangue correr pela cabeça e não tem noção. Então, assim, o plano espiritual, o que faz? Né? Isso aí a gente coloca, né, no nosso trabalho. Acolhê-lo, né, e levá-lo para o hospital. Isso é o que particularmente lá ocorre. Agora, cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. Mas a pessoa que desencarna dessa forma, né, você está em pé, daqui a pouco você leva um tiro. Você sai do corpo. E você não tem noção, você se veste e você não tem noção. E às vezes você vê o teu corpo lá no chão e você não entende. É por isso que a gente sabe, né, como as meninas falaram anteriormente, que todos nós somos amparados, né? Uhum. Com a graça de Deus, com certeza nós temos junto a nós o nosso anjo guardião, e dependendo, porque a gente sabe que o acaso não existe, né? Dependendo da situação, provavelmente aquele companheiro, provavelmente, né, pode acontecer, isso seria atingido, ou alguma coisa assim, tá? Algo aconteceria com ele, né? E depende também, vamos dizer assim, até do próprio auxílio, vai ser auxiliado, não é? Então, é aquele tal negócio. A gente sempre vai pensar o seguinte: cada caso vai ser um caso, né? E lógico, nesses momentos, o que ajuda muito são as preces, né? Como a Vera colocou aí, né? Quem será que é? Se procurar saber quem é, botar o nome, pedir prece, porque nessa hora há muitos, por exemplo, muitos que estão dentro dos hospitais com a Covid estão desesperados, que estão com medo de morrer. Não, sabe, não se sente preparado para tal, né? E acho que no fundo nenhum de nós, né? Aquele que pode falar assim, eu estou preparada para morrer, eu não sei, eu sei que eu vou morrer, mas se chegar como a Vânia colocou, oi, sou eu, putz, vou raspar. Ontem, Rosângela, ontem, né? A gente estava vendo um filme antigo, né? Foi até o TCM, que se chama Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage, né? E assim, retrata bem essa coisa do desencarne, que ele ficava do lado das pessoas para amparar a hora do desencarne. Entendeu? A função dele, ele era um mensageiro.
Certo. Entendeu? Então, assim, muito interessante, né? Em pé, o irmão lá desencarnou num problema cardíaco, o espírito ficou do lado dele, e ele conversando com ele já foi acolhendo e levando. Eu achei assim, assim, bem interessante, né? Bem interessante. Então, a função deles, né, era auxiliar. Né? E uma coisa também interessante no filme é que eles ficavam de manhã na praia para receber o som de Deus e a harmonia. Eles iam à praia de manhã e à noite para receber as energias de Deus. Um negócio interessante. Muito interessante. Mais à frente, que, se eu não me engano, aqui o irmão Jacó, ele é levado também para a praia. Deixa eu falar uma coisa. Quem está falando? Sério? As pessoas, sério, ficam muito presas a pensamentos de ódio e de raiva. Não é independente disso. Qualquer pensamento que faça o espírito voltar à vida material pode ser de amor, pode ser de pensando num parente que vai deixar sem socorro. É independente disso. Também. Qualquer pensamento que faça ele voltar à vida material faz com que ele volte a sentir todas as dores que ele estava sentindo da morte. E muitas dessas pessoas também que morrem assim de repente, elas não têm nem noção que morreram. Para elas, estão lá do outro lado, elas estão vivas, elas estão vendo elas de corpo. Às vezes aquele problema demora um pouco para ser resolvido. Até ele ter consciência. Quantas vezes na mesa mediúnica a gente recebe espíritos que não sabem que morreram? E às vezes faz 100 anos. Cada casa é um caso, independe de ódio, de raiva. É a evolução espiritual do espírito que vai valer. Porque, por exemplo, em amor, como você colocou, principalmente se é um amor possessivo. E aí? Como perder? A mãe às vezes o desamparo de uma família, o desamparo de um filho. Família, aquele, sabe? São situações realmente o apego às coisas materiais. Claro. Tem pessoas que elas não têm, e a gente vê isso claramente, nas leituras que a gente faz, pessoas que elas... vocês estavam falando, eu me lembrei do filme Ghost, né? Naquela hora que ele morre, ele corre para lá e para cá, sabe? É uma coisa assim, que é aquilo ali, né? Você fala, mas não, como? Como que eu morri? Aí tem todo um processo, Por quê? A morte, vamos botar de novo, a morte é igual, morte, morreu o corpo, morreu, vai, tal. Mas é o desencarne que é o X da questão. Quer falar, Verinha? Bela Cavasso? Acho que já ter colocado, inclusive você, eu ia colocar a questão que você colocou, que a Marta aqui, ela dá a dica, né? Esquece a sua experiência vivida, esquece o que você está sentindo agora, essa tortura, todo esse sentimento. Por quê? A mágoa, a raiva, como foi colocado aqui hoje, qualquer tipo de sentimento que paralise o indivíduo, que aprisione o indivíduo, dificulta aqui no momento e em qualquer coisa da vida que você vá para adiante, que você consiga seguir. Se você está numa transição, que é o momento de transe que você está, né? E se você fica preso naquilo que está acontecendo, do sentimento, na experiência que você viveu, na questão do apego, das coisas que você deixou, das pessoas, você dificulta esse desenlace, que é muito dificultoso. Então, os colegas aí colocaram vários exemplos. Como você colocou, um amor obsessivo também. O indivíduo fica preso, aprisionado, não consegue, né, seguir adiante. Ficou muito bem colocado. Rosângela, só para terminar esse pedacinho. Fala, Eliane. Nós temos que esquecer também, não deixar de lembrar, que existe o livre-arbítrio, certo? Todo desencarnado ele está sendo amparado, mas ele só vai conseguir ter essa ajuda se ele parar, né? Sentir e pedir, pai, me ajuda, né? Que como a gente fica trabalhando na mesa com desobsessão, a gente sabe muito bem que tem irmãos que estão completamente desarvorados, sem entender nada, muitos com ódio, com coisa, mas outros também nem saber que desencarnou, né? E
se faz todo um trabalho e ele não se conscientiza, ele não aceita. E o que acontece? Vai para o hospital, para um lugar, para quando ele ter condições de entender o que está se passando, ele é ajudado. E engraçado que acho que ninguém lembrou de um fato. E quando a família chama? Eu me lembrei, sabe por quê? No livro, acho que é Nas Fronteiras da Loucura, tem um caso de uma avó que vai pedir pelo neto, né? E porque é um acidente, o carro cai ali naquele. É no Rio de Janeiro, ali, naquele riozinho que passa no meio da cidade ali, né? E aí eles ficam desarvorados, o neto ele é atendido, mas um deles começa a ficar agitado, porque quando a família sabe, a família começa a gritar, ele volta direto para dentro de casa. E aí? Como ajudar, né? Entende? Quer dizer, até isso, os sentimentos, a posse, não sei o quê, a família não aceitando, né? Gritando, desesperado. Olha só quantas situações que ocorrem. Aí eu vou ler só um pedacinho do que Otília, ela diz assim, desejei levantar-me, não, perdão, indagava mentalmente no martírio o que me acontecera. Onde estava o companheiro de tantos anos? Os irmãos de fé espírita, onde se encontravam eles que não me socorriam? Os cooperadores dedicados do nosso programa de assistência social, para onde fugiram? Para onde conduziram as criancinhas a que me acostumara a amar? Por que não me falavam? E lembrei-me do mestre bondoso que se fizera a segurança de todos os infelizes. Olha só o caso dela também, né? Muito interessante. O desespero, quer dizer, o desespero em relação que tem, né, nisso aí, os sentimentos, como foi falado aqui, o desespero daquele que não entende que desencarnou, que morreu, né? O sentimento da família que não aceita e muitas vezes dificulta até essa. Rosângela, Oi, Alberto. Está picotado, não estou te ouvindo, Alberto. Então, Nada. Alguém com som, vê? Só eu vou desligar o meu, então. Ok. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Gente, vamos lembrar que às vezes acontece a melhora da morte. O paciente está indo, e a família rezando, pedindo para ele ficar. Aí o que acontece? Ele dá uma melhorada. Aí a família se retira e eles aproveitam para começar o desligamento. Porque as preces, às vezes, prejudicam a partida o desenlace ali. Isso também. E por isso que alguém, não sei se foi sexta, não sei quando foi, alguém falou que, acho que o Chico Xavier disse que quanto menos gente num velório, melhor. Um velório com pouquinhas pessoas é ótimo, porque ajuda exatamente nessa transição também, né? E como a Célia, vê só quantas coisas que a espiritualidade vai nos possibilitando, né, aquele que desencarnou para ser auxiliado. Bem, aqui continua ele dizendo assim, recebendo socorro, né? Esse vai dar para a gente ler, porque vai chegar o nosso horário. Ele diz, fim da prece, ouvi indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia, buscando isolar meu pensamento da intervenção a que me achava submetido. Notei que as dores se faziam menos rudes. Olha só o trabalho dela, né?
ela trabalhando, né, exatamente isolar o pensamento da intervenção, quer dizer, tanto o pensamento dele para fora e, de repente, o pensamento de outros para ele, né? Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim por mais de 1 hora em silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia uniforme e regular no peito. Uniforme e regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Via movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a destra repetidamente sobre minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Mais alguns minutos decorrido e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e, na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. Olha a oração aí atuando efetivamente naquele momento, né? E ele só conseguiu depois que passou toda aquela transição que a filha ajudou através do passe. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. É muito interessante, né, gente? Aqui, quando ele fala, embora a fraqueza extrema que me possuía. E eu fico refletindo, né? Puxa vida, ele estava sendo muito auxiliado, né? Todos somos auxiliados, como a Cirlei falou, a Vânia falou, e vários companheiros falaram sobre isso. Eu fico pensando, muitos daqueles que não conseguem perceber esse auxílio, né? E tem, como a Eliane falou, tem o livre-arbítrio e não quer e não aceita. Olha a dificuldade. Quem está falando? Rosângela, você vê, é a Vera. Fala, você vê que no livro, eu acho que é Kardec que fala do período da perturbação, é exatamente isso, né? Esse período de perturbação, cada um é de um jeito, cada um. Você vê que ele ficou meio mal, de repente ele conseguiu pensar na oração e organizar as ideias. Isso. Quer dizer, o período de perturbação dele foi rápido. Pois é, né? Pois é. E mesmo assim. Foi rápido. E mesmo assim, a gente sabe, na perturbação espiritual, ela pode demorar horas, dias, meses e até anos. Gente, isso é muito doido, né? A gente para, e isso está no Livro dos Espíritos. E é Kardec quem fala, né? No caso do Dr. Bezerra, foram horas. Tanto é que, vamos dizer, ele desencarnou, não sei se de manhã, ou no outro dia ele foi lá na federação e deu a comunicação dele. O irmão Jacó, desde o começo que a gente vê, ele já queria falar, como se ele tivesse muito bem, obrigado. E aí a gente vai acompanhando e vai vendo que ele não estava tão bem assim, né? E ele está sentindo isso. E aí ele diz aqui, notei que de Marta para mim vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me vi agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Restabelecendo-me
restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhora experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Cada vez que eu vou lendo isso aqui, eu fico pensando, falei, meu Deus do céu. E olha que ele recebendo todos esses eflúvios, essas energias, mas ele ainda não estava tendo forças, como ele diz aqui, de falar. Aí ele diz... Oi, quem está falando? Essa cor alaranjada é sempre ou pode ser festas? Você tem notícia disso assim? Olha, Rosilda, eu não tenho notícia disso. A importância dessa cor? Eu não tenho notícia disso, tá? Eu estou tendo notícia disso Eu já ouvi também falar através do livro. Agora, a luz era alaranjada também. Agora, muitos, vamos dizer assim, espiritualistas, esotéricos, né? Eles falam em relação às cores, né? Por exemplo, segundo, acho que é o Zalmino Zimmermann ou Luiz Gonzaga Pinheiro, quando ele vai falar da cor do duplo etérico, ele vai dizer que pode chegar a um acinzentado, a outro tipo de cor. Mas em relação às cores, nesse caso aqui do irmão Jacó, ele coloca isso, né? O motivo é porque vinha essa cor dela alaranjada. E segundo também o que a gente estuda, alguns espíritos, né, se a Vânia puder me ajudar, ou a Cirlei, ou outro companheiro, alguns espíritos, assim, uma espiritualidade muito mais alta, às vezes as cores de um azul, ou a cor são cores claras, cores bonitas, né? Como tem os espíritos mais inferiores, aonde existem aquelas cores mais enegrecidas, tá? Isso... Mas dizem que a violeta é uma das mais espiritualizadas. Né? Principalmente que eu saiba disso, que eu leio muito, que eu já li, vamos dizer assim, mais os esotéricos, que falam muito, né, em relação às cores, né? Mas, assim, dentro, não sei se eu lembro de alguma coisa, ou se alguém lembra, dentro da doutrina espírita mesmo, né? Falar sobre cores, eu desconheço. Mas eu posso pesquisar para qualquer coisa ou te indicar alguma referência bibliográfica sobre isso. Foi mais curiosidade, porque eu já ouvi falar de Jesus também, que é privilegiada. Eu penso no sol também, a força. Tá certo. Tá certo, aí, então. Eu observei que ele repetiu aqui isso, aí por isso que eu te perguntei. Tá bom, querida. Aí vamos lá. Tá. A melhor experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar a minha disposição de falar, o abatimento era ainda insuperável. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu, que tantas vezes exortara os desencarnados a contemplar os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Por que ele fazia isso? Ele foi esclarecedor, né? Eu sempre falo, doutrinador. E muitas vezes, dentro do esclarecimento dele, ele falava, olha o seu corpo que está aí do lado. Quer dizer, quando ele foi viver o papel, ele viu que a coisa não é bem assim, né? Como disse, né? Não é bem daquele jeito. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia a qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte. Impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Marta entendeu o que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou-me. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos
paciência por mais algumas horas. E aqui a gente termina esse item de hoje, né? O próximo, em posição difícil. Aí eu gostaria das colocações de cada um de vocês. Eu acho que hoje a gente falou bastante assim sobre, né, os vários pontos, né, sentimento, o tipo de desencarne, né, cores, toda essa situação, né? E eu gostaria que vocês se colocassem, né, fizessem bem resumidinho o que o capítulo de hoje, o que o estudo de hoje trouxe, tá? Aí eu vou pedir a Vera Isaura. Vera, coloca para a gente, né, as suas considerações em relação ao estudo de hoje, desse item, né, que é recebendo socorro. Não, perdão. Em pleno transe, né, e recebendo socorro. Isso tudo que foi falado, a questão que nós nunca estamos sozinhos, desde que nascemos, no momento do desencarne também, isso é um conforto, né? De saber que a gente pode, nesse momento, se ligar com o alto, não sei se dependendo do tempo de perturbação, mas eu às vezes fico observando através dos estudos que que é muito variado para cada pessoa, para cada espírito, essa passagem, né? Tem espíritos que vão, de repente, já ser socorrido e aparecer num hospital, despertar mesmo no hospital, outros que vão ter mais dificuldade. Então, isso tudo, a doutrina espírita, esse conhecimento, vai nos trazendo devagar. Isso não quer dizer que a gente esteja preparado para o momento, mas alguma coisa naquele momento da nossa passagem vai auxiliar. Vai haver um momento que a gente vai lembrar de algum detalhe, principalmente do pensamento elevado, e que a gente busque ser auxiliado, né? Eu acho muito importante a gente ter esses esclarecimentos, sim, porque eu fico preocupada com pessoas que não têm conhecimento nenhum e acham que nada vai acontecer, ou tem medo até de sair do corpo, né? Verdade. Se deparar com um inimigo, vamos dizer assim. Verdade. Ana? Rosângela, eu acho que a gente não tem noção desses critérios, não é? A gente tem essa noção, né, do que é melhor, logicamente, nossos sentimentos, pensamentos, ações. A pessoa que me iniciou há muitos anos atrás na doutrina espírita, ela frequentava o André Luiz no Rio. E 2 companheiros desencarnaram muito próximos. E um era muito ativo na casa, o outro mais ou menos. Então, o que eles deduziram? Que o que era muito ativo teve uma desencarnação muito mais fácil, enfim, né? Algum tempo depois veio a notícia de que o outro tinha tido um desencarne muito fácil e aquele superativo, não. Quer dizer, a gente não tem muita noção dessa coisa, esse critério, né, que eles têm, porque eles conhecem nosso interior. Essa é que é a história, né? E nós vemos o exterior das pessoas. E eles, conhecendo o nosso interior, eles sabem como é que isso vai funcionar de uma maneira ou de outra. Agora, eu concordo achando que de maneira nenhuma nós ficamos desamparados. Devem ter equipes, mesmo que não me conheçam, preparadas para o desencarne. Graças a Deus, né? Nossa, mãe do céu. Deus, eu acho, acredito nisso. Com certeza, né? Célia, faz uma colocação, por favor. Eu acho que cada um morre da maneira que merece. Que horror! Porque não depende só daquilo que você foi nessa encarnação, vai depender do seu passado, do seu rastro. É verdade. E muitas vezes a gente usa máscaras. A gente é uma pessoa maravilhosa no centro espírita. Aliás, é o melhor lugar para se conviver. Agora, está dentro da cabeça do cabra?
está. Está na vida particular dele? Não está. Aí vai depender de cada um. Eles lá sabem quem é você. Né? Você não se conhece. Eles lhe conhecem. Agora, todo mundo tem amparo, porque existem as equipes próprias tanto para desencarnar como para encarnar. Sim, mas são equipes alheias ao seu trabalho, apenas atendem o modus operandi. Agora, aquelas que são intercessórias, né, que você tem amigos, você tem um trabalho maravilhoso que você está fazendo, você se esforça, aí é diferente. A gente lembra do desencarne de Dimas. Por que ele era uma pessoa de uma condição social pequena e ele teve um desencarne bem assistido? Porque ele mereceu, ele fez por onde? Ele era um médium que trabalhava, independente da condição dele. Né? Já outro, como o nosso amigo Jacó aí, achou que fez muito porque tinha condições. Na verdade, a cabecinha dele, o passado dele, condenava ele. Então, ele estava meio perdido. Assim como o nosso amigo André Luiz também, né? Que também, para todos os efeitos, para a sociedade, era um homem de bem. Mas e o passado dele? Apesar que eu já ouvi também uma história sobre André Luiz, de que aquela passagem dele no umbral não está referida à última encarnação dele, é de encarnações passadas. Eu não lembro quem falou isso. Foi numa dessas rádios aí, uma entrevista, o cara falando. Alguém que deve ser amigo dele íntimo, deve ter convivido com ele. Que não tem muito a ver com a última passagem dele aqui, não. Tem a ver com passagens passadas. E nem ele passou nessa última desencarnação, ele passou pelo umbral. Nossa, olha. Esse umbral de que ele se refere é de desencarnações outras. Meu Deus do céu. Ai, sério, está apavorando mais ainda. Verinha. Eu acho que a gente tem que pensar o melhor. Vera Travassos, faz a sua consideração. Não. Oi, está me ouvindo? Pode falar. Eu acho assim, o capítulo de hoje mostrou para mim, assim, na prática desse desenlace, aquilo que a doutrina ensina para a gente, né? O quanto é importante a moralização do indivíduo, né? Quando ele se torna cada vez mais humilde. Quanto é mais fácil, ele não tem rancor, ele é uma pessoa mais humilde. Quanto essa moralização dele é importante, o grau de moralização. E quanto é importante o desapego da matéria, da parte material. 2 pontos importantíssimos que vão pesar muito no momento da transição. Esse grau de moralização e essa questão do desprendimento, do desapego da carne, em que você se desapega da carne. A Marta coloca aqui, como eu disse, a palavra-chave, a oração, a prece, que vai fazer com que o indivíduo forme aquele canal com o plano espiritual. Então, ele se desliga do material e se liga no espiritual. É o que vai ajudar ele a fazer essa transição. Então, a importância da oração. Toda hora ela coloca e vai colocando até o final. Quando fica difícil para ele, vamos entrar em oração, aí ele vai se desligando, aí consegue o coração bater melhor, a respiração melhora, consegue enxergar melhor, tudo melhora nesse momento, né? Isso é. Os que mais me bateram aqui, entendeu? Achei importante porque a gente estuda a doutrina, estuda isso lá, mas quando a gente vê um exemplo como esse, a gente vê na prática isso acontecendo, né? Dizendo, olha, a doutrina disse, olha. Então, esse preparo, como você colocou no início, ele é muito difícil, porque nós vivemos um mundo material, nós estamos muito ligados com toda a atividade aqui nesse mundo. E é um mundo que valoriza muito a matéria e tudo que é material. Então, o nosso preparo é se desligando cada vez mais dessa coisa material e aumentando, ampliando esse canal espiritual, com a espiritualidade, para que a gente, num momento desse, possa fazer essa transição mais rápida, né? É uma das coisas que é muito aconselhável para ajudar na concentração, essa coisa toda, é a meditação, né? Isso. E você coloca, façam meditação, porque vocês já estão trabalhando isso de uma certa forma. Né? E aí
no momento do trabalho mediúnico, a parte mais, às vezes, mais difícil e muito necessária é a concentração. Sem essa concentração, você não consegue ouvir a mensagem do outro. É verdade. Nem dá a passividade corretamente, ou conseguir essa mensagem integralmente. Né? Então, através da meditação, você vai trabalhando um pouco disso também. E o desapego que você vai ter que fazer no dia a dia. Com certeza. Não tem jeito, né? Depois que vai se fazendo. Verdade. Bem, gente, se for falar todo mundo, a gente vai ficar aqui até às 10 horas, né? Não dá, né? Então, eu vou pedir a Eliane Faria, você faz a prece para a gente de agradecimento, por favor? Vamos ler um trechozinho do Vida Feliz, ver o que Joana nos diz. Tudo bem. Vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo de que está concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Abri agora, tá, gente? Nossa! Abri agora. Amado Mestre Jesus, querido Pai Celestial, queridos irmãos, organizadores deste trabalho, amigo, mentor da Rosângela e toda a equipe que nos auxilia na noite de hoje. Agradecemos a oportunidade que nos dá de estarmos cada vez mais conscientes do que viemos fazer, como proceder, para como voltar. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos amigos, por esse banquete. E pedimos que a todos que nos auxiliem na vida como no desencarne, e sejam pacientes, pois nós somos ainda muito ignorantes. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos amigos desencarnados, e a todos aqui. Muito obrigado por me permitir fazer parte desse estudo e desse grupo. Que assim seja, graças a Deus. Olha, depois passa, você marcou a página? Nossa. Eu vou procurar. Tá, procura. Tá. Foi na hora. Tá certo.